Oi gente, tudo bem por aí? Aqui é a Isa do Literatura VIP e hoje eu vim falar de um livro que foi uma das minhas melhores leituras de 2021. Eu tô falando de Senhor das Moscas, do Nobel de Literatura William Golding. Na época que eu li, eu fiz uma live sobre ele, mas depois me dei conta que eu nunca tinha gravado um vídeo sobre ele. E aqui tem uma conexão importantíssima. Nessa alegoria, Senhor das Moscas, existe uma outra muito conhecida e muito mais antiga, que é a alegoria da caverna, do Platão. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, eu quero trazer alguns conceitos. Há quem chame a alegoria da caverna de o mito da caverna. Qual seria a diferença entre mito e alegoria? Mito, em geral, nós não sabemos de quem foi a criação. E alegoria já se existe uma ideia preconcebida que quer se provar, se mostrar através de símbolos dentro de uma história. Então eu diria que Senhor das Moscas também é uma alegoria, porque vai se utilizar de uma história que envolve apenas personagens infantis para provar a ideia de que, na verdade, o homem não nasce puro e a sociedade que o corrompe, como dizia Rousseau. A maldade faz parte do ser humano, mesmo quando são ainda crianças. A história trazida em Senhor das Moscas é de que um avião repleto de crianças, apenas meninos, durante a Segunda Guerra Mundial, provavelmente, porque o livro foi escrito em 1954, no pós-guerra, cai numa ilha deserta e esses meninos ficam de fato perdidos sem saber o que fazer. Eles se veem cada vez mais afastados dos limites da civilização, das regras impostas pela sociedade, e eles vão ter que ali se organizar para sobreviverem até chegar um possível resgate. Inicialmente, esses meninos tentam se organizar imaginando o que um adulto faria naquela situação, como forma de se guiar. Eles precisam de um norte e a civilização, que é Londres, que foi deixada para trás, ainda tem muita influência nas decisões que eles tomam. Então eles tentam fazer uma reunião e instituir algumas regras para a ilha. E para isso eles precisam de um líder. Surge então a discussão de quem seria o melhor líder para o grupo, aquele que é mais sensato ou aquele que tem maior força física, aquele que é mais inteligente ou aquele que não tem medo de desbravar a ilha. Nessas reuniões, eles criam como símbolo a concha. A concha, enquanto ela está na mão de um garoto, é a vez dele falar e os demais precisam se calar e ouvir, mostrando que toda criança precisa de regras. E daqui eu trago um trechinho. Porquinho, o personagem que é mais inteligente, mas ainda assim sofre bullying na ilha por ser gordinho e usar óculos, ele diz: concordo com Ralph, a gente precisa de regras e precisa obedecer às regras. Afinal, não somos selvagens, somos ingleses e os ingleses são os melhores do mundo em tudo. Por isso, a gente precisa fazer as coisas do jeito certo. E nessa discussão, a gente percebe uma oposição entre dois possíveis líderes. Ralph, que vai representar a sensatez de um menino mais velho em relação aos demais, e Jack, que representa a força física e que vai demonstrar o seu caráter tão logo eles fiquem cada vez mais afastados das regras da sociedade. Nessa tentativa de organização social e de um governo para aquela ilha, nós encontramos a primeira conexão com a alegoria da caverna de Platão. Aqui, Platão escreve sobre o diálogo entre Sócrates e o seu irmão Glaucon, de como seria o melhor líder para um estado. Seria o detentor da força física ou aquele que é mais maduro na capacidade de dialética?
E aí eu trago um trechinho desse livro aqui. Por conseguinte, a dialética é o único processo investigatório que percorre essa estrada, suprimindo hipóteses e procedendo ao próprio primeiro princípio, de sorte a oferecer segurança e confirmação. E quando o olho da alma está realmente enterrado numa espécie de pântano bárbaro, a dialética o desenterra e faz acender o seu olhar, empregando as matérias de estudo que descrevemos para que auxiliem e cooperem com ele na conversão da alma. E ainda, da seguinte maneira, retemos desde a infância certas convicções em torno de coisas justas e nobres. Com elas somos educados como com nossos pais, obedecemos a elas e as honramos. Platão, no mito ou alegoria da caverna, já falava da necessidade de regras, de uma necessidade genuína das crianças. Naquela convivência entre meninos de diferentes faixas etárias, eles começam a fazer tudo que é próprio da idade, mas eles também tomam consciência da necessidade de trabalharem em conjunto em prol de um objetivo comum, que é o do resgate. Em um dos momentos, flagra-se um menino jogando uma pedra no outro, mas nunca para de fato acertar e machucá-lo, porque ele ainda está imbuído do sentimento de punição da onde ele vem, que é a civilização. Roger se abaixou, pegou uma pedra, fez pontaria e jogou-a em Henry, mas jogou para errar. Roger reuniu um punhado de pedras e começou a jogá-las. Ainda assim, havia um espaço ao redor de Henry, com uns 5 metros de diâmetro, que não se atrevia a alvejar. Ali, invisível, mais forte, erguia-se o tabu da vida antiga. Em torno do garotinho acocorado havia a proteção de pais, da escola, da polícia e da lei. O braço de Roger ainda era condicionado por uma civilização que desconhecia a sua existência e vinha caindo em ruínas. Mas à medida que o tempo passa e que eles se veem cada vez mais distantes dessas leis, dessas regras e até mesmo de possíveis punições, eles vão deixando a civilização que eles conheciam para trás e vão dando espaço para o início da barbárie, da selvageria. Alguns desses meninos, liderados por Jack, vão deixando os seus instintos falarem mais alto que a razão. Cada vez mais eles têm medo não só de um possível monstro naquela ilha, afinal são crianças, mas também começam a ter medo uns dos outros. E aí vem a segunda conexão com a alegoria da caverna. Na alegoria da caverna, Sócrates vai contar a história de homens que vivem presos a uma caverna. Aquela é a única realidade que eles conhecem. Eles estão acorrentados de frente para a parede e tudo que eles conseguem ver são sombras passando. E aquilo para eles é a realidade. Até que um dia, um daqueles homens consegue se soltar, fazer o caminho ascendente para fora, para a luz, e depois de seus olhos se adaptarem novamente à luz, na verdade, pela primeira vez, à luz, ele toma consciência de que o que eles viviam lá embaixo não é a verdadeira realidade, que o mundo é muito mais amplo, que aquelas sombras, na verdade, eram pessoas passando na rua, fora da caverna. E ele não quer deixar os seus semelhantes naquela condição de ignorância e resolve voltar para resgatar e contar a verdade. Afinal, ele encontrou a luz. Mas quando ele volta, os demais que ficaram não aceitam aquela novidade e se negam mesmo a aceitar a verdade e matam o homem que se libertou, que veio para ajudá-los. Os meninos têm medo de um possível monstro na ilha. Um deles, Simon, que é mais corajoso, resolve enfrentar esse medo e subir
até o topo da montanha para saber se de fato existe algum monstro. E se dá conta que na verdade é um paraquedista de guerra morto que eles acreditavam ser o monstro. Ele resolve voltar para avisar aos seus amigos de que o monstro não existe, afinal ele encontrou a verdade. Mas os meninos, já tomados pela selvageria, na ausência de civilização, não querem aceitar a verdade. E crianças são responsáveis pelo assassinato de Simon. E em meio à barbárie que toma conta da ilha, esses meninos vão passar por 2 processos. Primeiro, eles vão deixar de seguir a regra 7 do Jordan Peterson, que diz: faça aquilo que é significativo e não o que é conveniente. Eles deixam de alimentar o fogo no topo da montanha, que é a única possibilidade deles serem resgatados, para fazerem apenas o que lhes é conveniente. E o segundo processo, talvez ainda mais grave, é que longe de todas as leis e costumes da civilização, eles passam por um processo de degeneração moral e relativização de valores. Porque, na verdade, é a civilização que imprime na consciência de cada ser humano o que é certo e o que é errado. Isso não nasce com um homem, é necessário uma família para dar valores em uma sociedade que reforce esses valores e virtudes. William Gold também consegue nos transmitir a importância de se manter a esperança, de se manter um propósito maior diante das adversidades, algo que Viktor Frankl, em busca do sentido, trazendo a sua experiência real e extremamente dolorosa de passar por um campo de concentração, também nos ensinou. E de Senhor das Moscas eu trago mais um trechinho. Ali estava o divisor, a barreira. Do outro lado da ilha, envolto ao meio-dia em miragens, defendido pelo escudo da laguna tranquila, era possível sonhar com um resgate. Mas ali, diante da brutalidade obtusa do oceano, dos quilômetros de separação, qualquer um se sentia oprimido, desamparado, condenado. Através da genialidade do William Gold e de todos esses autores, nós percebemos como a natureza humana é complexa e como é importante se cultivar valores e virtudes. E eu finalizo esse vídeo com mais um trechinho de Senhor das Moscas. Ralph chorava o fim da inocência, as trevas do coração humano e a queda no abismo do amigo sincero e ajuizado. É isso, espero que a gente possa aprender mais com a literatura. Beijo e boa semana para todo mundo!